This year's Nobel Prize nominees are Dr. Wan for the cure to cancer, Dr. Stravinsky for the discovery of the missing link, and Chris for some good-ass macaroni and cheese. And the winner is... Chris! O que não falta hoje é recurso para aprender inglês. Se você tá me ouvindo agora, isso já prova que você tem acesso à internet e tempo para se dedicar ao inglês. E isso já é tudo o que você precisa. Porque o inglês por si só já faz a parte dele. Primeiro, que é mais fácil aprender inglês do que qualquer outro idioma. Segundo, que tem conteúdo gratuito de sobra aqui na internet. E terceiro, que não é nada sofrido. Muito pelo contrário, é um processo divertido até. E que ainda por cima pode abrir muitas portas na sua vida. O problema nunca foi você ou o inglês. O problema é o jeito que o inglês te foi apresentado. Nesse canal aqui, você descobre que é mais do que possível você aprender inglês sozinho, de forma espontânea e significativa. Afinal, se eu conseguir, eu tenho certeza e te garanto que você também consegue. E antes de começar mais uma super aula, eu gostaria de tirar um momento para agradecer vocês pela marca de 100 mil inscritos aqui no canal. Essa, sem dúvida, é uma conquista muito significante, não só para mim aqui como professor, mas também para você, aluno meu, que faz parte desse projeto. Tô muito grato também pela minha esposa aqui do meu lado, sempre me dando uma força. E falando em gratidão, hoje nós vamos analisar um episódio de Everybody Hates Chris que acontece durante o Thanksgiving, que é o feriado de ação de graças nos Estados Unidos. Então vamos acompanhar trechos do episódio, acompanhando com o texto aqui do lado. Bora lá. When I was a kid, Thanksgiving was my favorite holiday. All you had to do was eat. Chris, pass the macaroni. And sleep. Beleza. Então Chris fala, when I was a kid, quando eu era criança, e frases... Ao ler ou ouvir uma frase como essa, eu me lembro de algo que eu nunca vou me cansar de falar para quem tá aprendendo inglês, que é a eficácia, a mão na rodagem, que é pedaços prontos de frase. Para você ter uma ideia, essa exata frase pode ser dita por qualquer outra pessoa em um filme, em uma empresa, em uma igreja. E para você ter uma ideia, tem até uma música do One Republic que fala When I was a kid. Sabe? Aproveita, isso é como se fosse um facilitador para você aprender inglês. Isso te ajuda, por exemplo, a não ficar preocupado com palavra por palavra, e sim a mensagem como um todo. Ao falar, adivinha só, você vai falar também uma peça inteira e não vai precisar ficar montando bloco por bloco para você falar uma frase, beleza? Não esquece disso. Então ele fala, quando eu era criança, ação de graças was my favorite holiday, o meu feriado favorito. Meu feriado preferido. All you had to do... Olha só, outro chunk que acabei de falar aqui em cima, já tem outro. Tudo que você tinha que fazer. All you had to do... Imagina só quantas histórias que podem ser contadas usando esse pedaço de frase, né? Tudo que você precisava fazer, tudo que você tinha que fazer was eat. Essa era a única regra, né? Comer. Eat. Aí aparece a cena ali do Julius pedindo, né, alguma coisa pro Chris, falando assim, ó. Chris, grab the macaroni. Não deu nem pra entender muito o que ele falou em seguida, porque ele tava com a boca cheia, né? Então ele falou, Chris, pega o macarrão, grab the macaroni. Aí o Chris termina a frase dele, né? Tudo que você tinha que fazer era comer e dormir, and sleep. Ao ouvir novamente a cena, presta bastante atenção como que é a pronúncia desses is longos em inglês. Olha só, eat, tem o EA, a gente fala I, e também temos sleep, tem dois E's. Então, EA, E. Em inglês se pronuncia I, é um I longo, não é E, é I, sorrindo assim. Já palavras como kid, tem um I curto, não é kid, é kid, parece mais um E de elefante. Tenta anotar isso no áudio. When I was a kid, Thanksgiving was my favorite holiday. All you had to do was eat. Chris, pass the macaroni. And sleep. E aí, você conseguiu perceber bem o som do I longo, como que é? E a diferença do I curto, como foi falado no kid? Me conta aqui nos comentários se ficou claro pra você depois desse exemplo. Bora lá pra próxima cena. Everybody in my family loved Thanksgiving, except my mother, because to her, it was just more work. But this year was gonna be different. Ok? Então, everybody in my family, todo mundo na minha família, loved Thanksgiving, amava Thanksgiving. É muito comum ouvir pessoas do Brasil falarem love, só que em inglês se fala love. E aí com o D fica loved, ainda não pronunciando a letra E, tá? Então, everybody in my family loved Thanksgiving. Todo mundo na minha família amava, adorava, dá pra traduzir assim também, ação de graças. Exceto minha mãe, except my mother. Nota como que fica a letra muda, né? Except my mother. O T some, né? Except my mother. Como se não tivesse o T. Porque pra ela, e ao ouvir de novo, vou pedir pra você prestar atenção no to aqui, porque quando as pessoas falam mais devagar,
pessoas falam to. Ao falar mais rápido, fica t. O Chris, por exemplo, falou to her. Para ela, to her, it was just more work. Então, para ela, né, ela não gostava muito, porque para ela era só it was just more work. Era só mais trabalho, né? Todo mundo se divertia e ela trabalhava mais. But this year, mas esse ano, a gente até viu na última aula que muita gente fala this year, com um chiado assim, ao invés de this year. Mas os dois são válidos. Mas esse ano was gonna be different. Se aqui fosse is going to, ou até are going to, seria vai, que é futuro, né? Tipo, esse ano vai ser diferente. Só que tem was aqui. É o mesmo verbo to be, do am, is, are, só que tá no passado. É was going to. Inclusive ele falou was gonna, já emendando, né? E o que que muda? Was gonna não é vai. Was gonna fica ia. Então, esse ano ia ser diferente. Was gonna be different. Mas, Gabriel, você falou ia ser diferente. Não é pra ser iria ser diferente? Bom, iria em inglês seria would be. E aí soaria mais condicional. Tipo, seria se fizesse tal coisa. É mais condicional. Como ele tá contando uma história que ele viveu lá atrás, ele tá contando, né, que naquele ponto da história, como se você estivesse vivendo aquele momento, ia ser diferente. Dá pra falar também esse was going to, pra dizer quando você ia fazer algo e não vai fazer mais. Sei lá, por exemplo, eu ia beber água agora, mas não vou mais. Em inglês ficaria I was gonna drink water, but I won't do it anymore. Então eu ia tomar água, mas não vou fazer isso mais. Everybody in my family loved Thanksgiving, except my mother, because to her, it was just more work. But this year was gonna be different. Então é hora de descobrir o que vai ser diferente nesse ano do Thanksgiving. Vamos ouvir. All right, guys, family conference. I just want to let y'all know that if you think all you're going to do this Thanksgiving is sit around and eat and sleep, you got another thing coming. Então tá todo mundo chegando ali em volta da mesa e a Rochelle fala, alright guys, family conference. Beleza, pessoal, reunião de família, conferência de família. Aí ela deixa esse anúncio aqui. Ela falou, I just wanna let y'all know, eu só quero let y'all know. Antes de falar do y'all, vamos falar do let know. Quando você let uma pessoa know, literalmente seria deixar a pessoa saber. É assim que se fala avisar em inglês, tá? Tipo, se for avisar você, eu vou let you know. Se você for me avisar, tipo, me avisa, seria let me know. É só você falar a pessoa no meio, tá? Entre o let you know. Aqui no caso ela falou y'all, que é o mesmo que you all, que é o mesmo que you, tá? You significa tanto você quanto vocês. Muitas vezes, para não deixar mal entendido, se fala you all, que significa vocês todos, e informalmente se fala y'all, tá? É meio que uma gíria falar y'all. Então ela diz, eu só quero avisar todos, né? Deixar todos saberem, fazer com que todos saibam que that if you think, olha, condição aqui, né? Se vocês acham, aqui o you pode ser vocês. Por quê? Ela já deixou claro o que tá falando com todo mundo, né? Então, se vocês acham, lembrando, if you think pode ser também se você acha. O think seria o mesmo, o you seria o mesmo, tá? Então, se vocês acham que, think já é achar que, pensar que. Então, se vocês pensam que, all you gonna do, eu até esqueci de escrever you are going to do, porque na fala some, né, o are. Então, se vocês acham que tudo que, tem outro, olha quanto que oculto, né? Tudo que vocês vão fazer, então o all seria tudo que you are going to do, seria vocês vão fazer, aí ficou you gonna do. O que acontece é que you are soa como your, e quando as pessoas falam mais rápido, como ela falou, o R some, fica you mesmo, you gonna do, ao invés de you're gonna do, tá? Some até a abreviação. Então, se vocês acham que tudo que vocês vão fazer, esse feriado de ação de graças, né, esse Thanksgiving, tudo que vocês vão fazer is sit around, né? Sentar por aí. Around pode ser por volta, em volta. A gente usa para números também, né? Para dizer aproximadamente ou mais ou menos. Só que se fala bastante em inglês um verbo mais around para se referir ou que tá perto ou que tá por aí, tá? Por exemplo, se alguém fala stick around, falando fica aí, fica por perto. Stay around também. Permanece por perto, não vai para longe. Mas em exemplos como walk around, move around, tá falando de se locomover, de ir por aí, tá? Quando ela fala que é sit around, é sentar por aí. Então, recapitulando aqui, ela falou, eu só quero avisar vocês que se vocês acham que tudo que vocês vão fazer nesse feriado de ação de graças é sentar por aí, né? Ficar sentado por aí e comer e dormir,
and eat and sleep. Temos de novo aqui o som do i longo, né? Daí vem uma expressão pronta. You had another thing coming. E o que acontece? Quando eu chamo alguma coisa de expressão, tá? Tô falando de mim, como professor. Quando eu chamo alguma coisa de expressão, não é porque aquilo é a categoria gramatical daquilo. Não, eu só tô dizendo simplesmente que a tradução daquilo não faz sentido, tá? Eu tô te dizendo que ao traduzir não vai dar em nada, não vai resolver o problema traduzir, porque aquilo é uma expressão, ela é equivalente a uma outra coisa, né, que é diferente da tradução literal, tá? Outra coisa que eu costumo chamar de expressão é quando existem exceções às regras gramaticais, né? Quando a regra é quebrada e ainda tá tudo bem, que acontece bastante em inglês, você vai perceber. Então, falando aqui da expressão you had another thing coming, é muito parecido com pode tirar o cavalinho da chuva, ou você tá muito enganado. Então não faz sentido traduzir. Se eu fosse traduzir ao pé da letra, olha como que ficaria. Você tinha outra coisa vindo. Faz zero sentido e, como eu disse, não resolve o problema traduzir, tá? Então pega a peça pronta, a peça inteira, e pode chamar ela de expressão, tá? Eu lembro quando eu era criança, eu fazia muita pergunta pra minha avó, eu perguntava pra ela, vó, por que se fala assim? Por que essa palavra é assim? Ela falava, é o modo de falar, né? O modo de dizer, né? Tipo, a pessoa falou que tava morrendo de saudade. Tava morrendo? Não, é modo de falar, é modo de dizer. Eu sempre me lembro disso, e eu tento aplicar essa perspectiva quando isso acontece. E eu sugiro você fazer o mesmo. Se deparou com expressões, chama de expressão, chama de, é um modo de dizer, um modo de falar. Não vale a pena quebrar a cabeça pra entender o porquê gramatical daquilo, beleza? Vamos agora entender um pouquinho melhor o que vai ser diferente nesse Thanksgiving, já que eles vão ter que tirar o cavalinho da chuva, né? Bora lá. Uncle Lewis is coming over, and I'm not doing all the work by myself. What do we have to do? I want everybody to make a dish. Ok? Então ela diz Uncle Lewis. Então o tio Lewis, Uncle Lewis, is coming over. E perceba que ela falou coming over. Esse é um padrão que você vai identificar em inglês e que vai te ajudar a entender melhor o inglês falado. E também quando você fala desse jeito, vão te entender melhor. Que é quando a gente tem ER. É muito tentador pra gente falar er, né? Tipo, over. Só que em inglês, ao invés de pender pro E, pende mais para um igual o schwa que a gente aprendeu. Então, ao invés de ficar over, fica mais over, com Se você nunca ouviu falar disso, dá uma olhada na aula sobre a vogal schwa aqui no canal. Lá, por exemplo, eu fiz comparações de palavras que rimam, mesmo sem se parecerem. Por exemplo, over rima com dollar. Mas peraí, dollar termina com R. E esse aqui é er. Mas sim, os dois a gente fala no final, tá? E se a pessoa fala com um R menos puxado, né, sem muito acaba ficando como ela falou, fica over, ao invés de over, beleza? Então ela falou que Uncle Lewis is coming over. O que isso significa? Coming over. Coming seria vindo, né? O verbo vir, come, tá vindo. E você já deve ter percebido que se usa over em várias situações, né? Não vou falar de todas, mas essa especificamente. Quando se fala de casa, que alguém tá vindo, que alguém vai ficar, quando você tá convidando alguém, over significa em casa, aqui em casa, tá? Se eu convido alguém, por exemplo, eu posso falar wanna come over, a pessoa já vai entender. Quer vir pra minha casa? Quer dormir lá em casa? Outro termo que se fala bastante é sleepover. Sleepover é dormir na casa de alguém. Um outro exemplo interessante é que se eu falar que eu convidei alguém pra festa, eu posso falar I invited essa pessoa to the party. Agora, se eu falar que eu invited essa pessoa over to the party, aí você já dá um detalhe adicional, falando que a festa é na sua casa. Olha que interessante. Então, sim, over tem vários outros significados, mas se o contexto é esse, de convite, de vir pra casa, é essa a mensagem, tá? Então o Uncle Lewis, o tio Lewis, tá vindo aqui pra casa, né? E I'm not doing all the work by myself. E eu não vou fazer todo o trabalho. I'm not doing all the work. Se você fosse traduzir literalmente, I'm not doing seria eu não estou fazendo. Parece que tá no presente, né? No presente contínuo. Só que o presente contínuo também serve para expressar um futuro mais imediato, tá? E acredite, se fala muito em inglês assim, então é melhor se acostumar. Se isso é muito confuso, a primeira vez que você ouve falar isso, dá uma olhada na aula sobre todos os tempos verbais que a gente falou aqui no canal. Então ela falou, eu não vou fazer, I'm not doing all the work, todo o trabalho by myself. Só que ela falou mais by myself, ao invés de by myself. E é a questão de sotaque mesmo, os dois estão corretos, tá? By myself, sozinha, sem ajuda de ninguém. E a Tânia pergunta, what do we have to do? Olha como que fica. What do we
soa como what do we? What do we have to do? What do we have to do? E o have, como tem um V mudo, né? A gente não fala a letra E, fica meio que colado, né? Have to do. Então, o que do we have to? O que nós temos que? Have to é ter que. Do, fazer. E a Rochelle responde, I want everybody to make a dish. Olha, essa frase é um template, tá? Eu não vou chamar ela de expressão, eu vou chamar ela de um template. O que eu quero dizer quando eu falo que uma frase é um template? É que você pode pegar essa mesma estrutura para você substituir palavras e expressar coisas diferentes, tá? Eu vou fazer uma tradução aqui e você vai entender o que eu tô falando. Olha só. I want é eu quero. I want everybody seria eu quero todo mundo. Já parece que perdeu o sentido aqui, né? Só que, quando você fala I want, fala a pessoa. To, opa, mudou completamente. Já virou uma estrutura diferente. Quando você fala I want, uma pessoa. To, é como se você estivesse falando. Eu quero que essa pessoa faça a ação que vai estar em seguida, depois do to, ok? Então aqui fica eu quero que todo mundo faça. Ah, mas to make não é fazer? Com essa estrutura, em concordância com want, vai ficar faça, tá? Eu quero que todos façam, que todo mundo faça um prato. A dish. Dish é tanto prato no sentido de louça, né? Lavar as louças é wash the dishes, quanto um prato que você cozinha, né? Um prato que você pede no restaurante, por exemplo. Beleza? Então, considera isso um template e você pode falar outras coisas. Eu vou até dar alguns exemplos aqui, ó. Eu quero que você assine aqui. I want you to sign your name here. Olha que útil. É uma frase totalmente possível de você ouvir de alguém. E que, inclusive, dá pra você trocar o want pelo need ou would like, né? Por exemplo, eu preciso que você fique aqui. Em inglês ficaria I need you to stay here. Ah, eu gostaria que você viesse pra festa aqui em casa. Olha só, dá pra usar o over que a gente falou ali em cima. Seria então, I would like you to come over to the party. Então, ajuda muito esse conceito de template também. Uncle Lewis is coming over, and I'm not doing all the work by myself. What do we have to do? I want everybody to make a dish. Então, essa foi a notícia, né? Que todo mundo vai fazer um prato. Vamos ver como vai continuar a conversa. Bora lá. I'll make the rolls. I can make the cranberry sauce. Which means she can open up a can and dump it in a bowl. Chris, I want you to make the mac and cheese. Uma parte muito legal de consumir conteúdos em inglês é que indiretamente ou até diretamente você aprende sobre a cultura, né? Por exemplo, Thanksgiving é um feriado que a gente não tem por aqui, mas que é um feriado muito importante nos Estados Unidos e que também tem no Canadá, só que é comemorado em outubro. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, Thanksgiving é comemorado na quinta-feira de novembro. E aí na quinta é o Thanksgiving e na sexta é o Black Friday. E, bom, pelo menos o nome Black Friday é já mais familiar no Brasil, né? E nessa cena, por exemplo, a gente vai ouvir alguns nomes em que mostram que é tradicionalmente consumido no Thanksgiving, tá? Não tudo, é claro, mas alguns pratos, tá? O Drew, por exemplo, ele falou, I'll make the rolls. Por que ele falou isso? Porque a Rochelle falou que cada um vai fazer um dish. E ele sugeriu um. Ele falou, eu vou fazer I'll make, é o mesmo que I will make, tá? Então, I'll make the rolls. Eu vou fazer os rolls. Rolls, traduzindo para português, seriam rolos. Ele pode estar se referindo a um tipo de rocambole, como a gente tem no Brasil, ou até o famoso cinnamon rolls, que traduzindo fica rolos de canela, uma receita bem típica. E a Tônia se prontificou a fazer algo também, só que usando uma frase diferente. Ao invés de falar I'll make, eu vou fazer, ela falou eu posso fazer. I can make the cranberry sauce. Eu posso fazer o molho sauce de cranberry. A gente não costuma traduzir, né? No Brasil a gente acha pra vender cranberry mesmo. Eu até pesquisei se tem realmente um nome em português e eu vi que é oshikoco, mas eu nunca vi na minha vida esse nome. Quando se trata do blueberry, até que tem, né? O pessoal chama de mirtilo, é comum isso. Mas o cranberry não. Cranberry é cranberry. E durante uma aula esses dias, um aluno trouxe pra mim um cardápio, né? Que ele tá pra viajar para Orlando e tal. Ele mostrou um restaurante que ele vai e ele queria entender alguns pratos que tava lá no cardápio. E lá no cardápio, que tinham vários nomes diferentes antes da palavra sauce. Ou seja, tava dizendo que era um molho de o que tava dizendo antes, tá? Então, por exemplo, tava lá Oregon sauce. Abrasileirando um pouquinho, tava Oregon sauce. E ele me perguntou, isso aqui é molho de orégano? É porque sauce é molho, Oregon deve ser orégano. Não, inclusive tava com letra maiúscula. Oregon é o nome de um estado. Então, era o nome do molho, né? Molho Oregon. Como se eu falasse no Brasil, né? Tipo, é um molho Paraná, entendeu? Então, isso aqui funciona, assim como eu comentei agora há pouco, é como um template, né? Imagina que você tem, tipo, uma lacuna sauce. Então, o que tiver naquela lacuna é do que aquele molho é, por exemplo. Aí, o Chris comenta, né? Which means, no qual.
which means significa que, imagina que tem um que aqui também, ela consegue, she can open up a can. Olha só, tem dois cans aqui, né? Tem o can, que é poder, né? Ela pode, ela consegue, she can open up a can. Aí esse outro can já é lata. Então abrir uma lata é open a can. Ou, como ele tá dizendo aqui, open up a can. And dump it. Dump ou é jogar fora ou é despejar alguma coisa. E despejar em uma bowl, em uma tigela. Então o Chris tá zoando ela aqui, né? Porque ela sugeriu aqui, né? Ela falou, eu posso fazer um molho de cranberry. E o Chris zoando falou, isso significa que ela pode só abrir uma lata e despejar numa tigela, né? É muito fácil fazer essa receita. E a Rochelle, então, vira pro Chris e fala, I want you to make the mac and cheese. Aquele mesmo template que eu comentei lá atrás. Então, I want you to alguma coisa significa eu quero que você faça a ação que tiver em seguida. Se a frase fosse até aqui, ó, I want you, seria eu quero você. I want you to já seria eu quero que você faça. É faça porque tem um verbo make, né? Então eu quero que você faça o mac and cheese, que é outro prato bem típico, chamado macaroni and cheese, que é macarrão e queijo. Engraçado que se fala e queijo, ao invés de com queijo. No Brasil a gente falaria com queijo, né? Pão com queijo, em inglês a gente diria bread and cheese, ao invés de bread with cheese. Mas é um detalhe bem pequeno, se você misturar um pelo outro, pode passar batido. I'll make the rolls. I can make the cranberry sauce. Which means she can open up a can and dump it in a bowl. Chris, I want you to make the mac and cheese. E o Chris ficou surpreso depois dessa designação dele, e ele fala isso aqui. Agora a gente vai ouvir a resposta dele. I don't know how to make mac and cheese, and I don't want to be the one to mess it up. I like living here. O que você acha da fala do Chris? Você acha que ele fala muito rápido? Você acha que ele emenda muitas palavras? Conta aqui nos comentários. O que você acha do sotaque e do estilo de fala dele? Ele fala assim, I don't know how. I don't know seria eu não sei, né? I don't know how. Você pode traduzir como eu não sei como, ou simplesmente o eu não sei, se referindo a uma habilidade. Tá? Porque I don't know pode ser eu não sei uma informação, né? Por exemplo, eu não sei onde você mora. Eu não sei dessa informação. Mas se eu quiser falar assim, eu não sei cozinhar, aí já seria I don't know how to cook. Sempre que você fala de uma habilidade, né, de fazer algo, não é só I don't know. Sim, I don't know how. Então eu não sei como, né? Eu não sei fazer make o mac and cheese, né? O macaroni and cheese. E ele completa, and I don't wanna be the one to mess it up. E eu não quero ser, ficou I don't wanna be, tudo emendado, né? I don't wanna be, eu não quero ser the one, então eu não quero ser aquele, não quero ser aquele, não quero ser a pessoa que. E aí vem o verbo mess up. Mess up é estragar, arruinar alguma coisa. Mess é bagunça e também o verbo bagunçar. Se usa bastante também mess como mexer, tipo, uma pessoa tá mexendo com a outra, tá irritando a outra, a pessoa tá messing com ela. Então o Chris falou, eu não sei fazer essa receita, né? Eu não quero ser a pessoa que vai arruinar isso, né? Que vai estragar com isso. E ele faz esse comentário, I like living here. Eu gosto de morar aqui, né? Tipo, já deixando entender que ele estragaria tudo, né? Teria que ser expulso de casa, de tão ruim que seria o mac and cheese dele. I don't know how to make mac and cheese, and I don't want to be the one to mess it up. I like living here. Se ele falasse I like to live here, daria na mesma, tá? Do que I like living here. Continuando. Next to turkey, the most important dish at our Thanksgiving dinner was macaroni and cheese. Making good mac and cheese wasn't cooking, it was science. Next to turkey, olha como que emenda, né? Next não tem o T na pronúncia, fica só next, já emenda com o to. Aí tem um T, né? Next to turkey, e ficou maiúsculo aqui porque o corretor achou que eu tava falando do país, né? O país Turquia se fala Turkey em inglês. Só que turkey é o nome da ave. Peru. E é engraçado, né, que o país que em português a gente chama de Peru é em inglês Peru. E o país que em português a gente chama de Turquia, eles que chamam de Peru. Confuso isso, né? Então o Chris falou que next to turkey, the most important dish at our Thanksgiving dinner was macaroni and cheese. Perto da importância que o Peru tem no Dia de Ação de Graças, e é mais um contexto cultural pra gente aprender. No Brasil se assa peru no Natal. Nos Estados Unidos se assa peru no Dia de Ação de Graças. Diferente, né? Então ele falou que próximo disso, né? Próximo do peru assado, o prato mais importante, olha, the most important dish, o mais importante prato. No nosso, at our, já emenda, né? Our, pra quando tá falando devagar. Quando acelera, fica mais or. At our Thanksgiving dinner, no nosso jantar
de ação de graças. E nota, quando você for ouvir novamente o áudio, como ele fala dinner, né? Não fica com o R tão puxado. E lembra daquele que eu comentei pra você. Ao invés de ficar né? De dinner, é mais dinner, com Então, o que ele falou ficou mais pra dinner. É o prato mais importante no nosso dinner, no nosso jantar de ação de graças, era macaroni and cheese, né? O macarrão com queijo. E ele fez um comentário: making good mac and cheese, é fazer. Olha só, começando a frase com um verbo, e esse verbo termina com ing, você pode traduzir com o final er ou ir, ou seja, no infinitivo, no caso aqui, fazer. Fazer um bom mac and cheese não era, wasn't, a gente viu was agora há pouco, né? Aqui tá negativo, wasn't. Não era cozinhar. Fazer um bom mac and cheese não era cozinhar, era ciência. It was science. Ou seja, era uma coisa muito complexa e muito importante, né? Assim como o turkey, que ele comentou ali. Next to turkey, the most important dish at our Thanksgiving dinner was macaroni and cheese. Making good mac and cheese wasn't cooking, it was science. Daí é de costume fazer nessa série uma encenação engraçada, né? Exagerando um pouquinho o que eles querem dizer. No caso, o que o Chris acabou de comentar, né? Que é ciência, aquilo. Vamos ver essa cena. This year's Nobel Prize nominees are Dr. Wan for the cure to cancer, Dr. Stravinsky for the discovery of the missing link, and Chris for some good-ass macaroni and cheese. And the winner is... Chris! Então, this year's Nobel Prize nominees are... Então, os nominees, os nominados, né, os indicados ao Prêmio Nobel, Nobel Prize, desse ano, aí o D, do ou da é o apóstrofe S aqui, e this year é o esse ano, desse ano, são, are... Aí ele falou aqui 2 nominees. Dr. Juan for the cure to cancer. Então é o Dr. Juan pela cura do câncer. O Dr. Stravinsky for the discovery of the missing link. É o Stravinsky aqui pela descoberta do elo perdido, né? O link é um elo, igual o elo da corrente. Missing é alguma coisa desaparecida, perdida. E o Chris for some good ass macaroni and cheese. Por um macarrão com queijo bom pra caramba. Good já seria bom. Good ass seria uma gíria e algumas pessoas consideram até palavrão por causa da palavra ass, que significa traseiro, tá? E o cara fala and the winner is, e o vencedor é o Chris. E aí tem uns aplausos no fundo e aparece aqui applause. Olha que interessante. É tentador ler aplausos, só que o certo é applause. A U sempre vai ser O. E a letra E não é pronunciada, fica applause. This year's Nobel Prize nominees are Dr. Wan for the cure to cancer, Dr. Stravinsky for the discovery of the missing link, and Chris for some good-ass macaroni and cheese. And the winner is... Chris! E agora acaba a encenação, né? E eles voltam pra sala de jantar lá. Vamos ver. That's okay, baby. You'll do fine. All you gotta do is follow the recipe. Sounds to me like a recipe for disaster. Eu sempre comento que em inglês tem mais exceções que regras. E uma regra que eu venho apontando bastante é como que a letra E no final das palavras não é pronunciada. Recipe já é uma exceção. É uma palavra até que longa, né? Não é uma palavra curta como be ou the, com uma sílaba só, mas que a gente fala essa letra E, tá? Se fosse seguir a lógica da leitura em inglês, seria recipe. Mas, lembre-se, como tem aquele meme, né? A regra número 1 do inglês é não tem regras. Então a Rochelle falou, that's okay, baby. É tudo bem, querido. You'll do fine. Você vai se dar bem. Do well, do fine é equivalente a ir bem. Tipo, ir bem em alguma coisa, fazer bem aquilo, tá? Então, você vai bem, vai dar tudo certo. All you gotta do, olha só, a gente viu lá na primeira cena, hoje, all you have to do. Eu acho que foi no passado, né? All you had to do, tudo que você tinha que fazer. E have é o mesmo que have got e é o mesmo que got também. Então, nós temos aqui, basicamente, a mesma expressão, só alterando uma das peças. Ao invés de have, está got. Então, all you gotta do, you got to. So, gotta, tipo de ter que, igual o have to. Então, tudo que você tem que fazer é follow the recipe. Seguir a receita, né? Você vai fazer a receita, segue os passos lá do recipe. E o Chris termina com uma piada, né? Falando, it sounds to me, soa pra mim, e ele ocultou o it, né? Ele falou só sounds to me, soa pra mim. Por que que é possível ocultar? Porque quando você fala sounds, só pode ser it. Não tem como ser outra coisa, tá? Por quê? Porque tem um S aqui. Quando a gente fala S, já sabe que é a terceira pessoa. E quando a gente fala sounds, não tem como ser um ele, ou nós, ou eles. Igual quando a gente fala que está chovendo.
Por que a gente não fala ele está chovendo em português? Nós estamos chovendo, eu estou chovendo. Não faz sentido conjugar um verbo como chuva para todos os pronomes. Então, por ser óbvio, dá para ocultar, mesmo que no inglês exista a regra de que não existe sujeito oculto. Então, soa para mim, né? Parece para mim como like a recipe for disaster. E é uma expressão que dá para traduzir, mas que é usado como gíria também. A recipe for disaster, uma receita pro desastre. Você pode ouvir isso em outros cenários também. A pessoa fala, nossa, fazer isso que você faz, pra mim, é a receita pro desastre. Você faz isso, é batata. Vai dar errado isso aí, entendeu? Hora da chamada, então. Se você chegou até aqui, por favor, escreva presente aqui embaixo. Me conta o que você achou. Pode dar sugestões também. E aproveitando, vou deixar mais um vídeo aqui se você quiser maratonar. E lembrando que se você quiser aprender mais inglês comigo, tem meu treinamento, tem aulas particulares também. Os links estão todos na descrição. Muito obrigado por chegar até aqui e te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.